A paz do Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Hoje eu quero falar sobre a maior lição que eu aprendi sobre batalha espiritual. E é uma história pouco conhecida, ou melhor, muito conhecida, do homem chamado Jó. Jó era um homem riquíssimo na sua época. E segundo a própria Bíblia, está escrito aqui, em Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. No versículo 3, no final, diz assim: de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. Era um homem conhecidíssimo. Se você ler o livro de Jó, ele fala que as pessoas iam às praças ouvir as opiniões dele, os seus discursos. Ele era um homem de muita, mas muita influência. Então, se você tiver uma influência, Satanás, ele vê isso. E não somente isso. Ele tem uma inveja de você. Ele quer te destruir. O papel dele é esse. Ele já é um anjo caído. Então, Jó, ele era uma pessoa que estava muito bem, e Satanás chegou um dia perante Deus e disse que ele estava temente a Deus, ele era temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, porque Deus tinha a proteção dele, estava sobre Jó. E de fato a proteção de Deus estava sobre Jó, mas a sua fé em Deus não era baseado nisso. E aí aconteceu uma situação que Jó não estava sabendo do que se tratava, e as coisas começaram a dar errado na vida dele. Irmãos, ano passado eu passei a maior luta da minha vida, a maior batalha espiritual. Eu sempre falei assim: pode o mundo todo estar caindo ao meu redor, mas se eu na minha casa estiver bem, com a minha esposa, é isso que importa. Porque a sua família é o seu equilíbrio emocional, é o seu equilíbrio para você se manter nessa vida. Então, Satanás, ele sabe muito bem como destruir uma pessoa. Mas Deus tem propósitos maiores. Se você não desfalecer, como Jó não desfaleceu, ele perdeu todo o seu gado, perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus filhos. A sua mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Os seus amigos, que eram para consolá-lo, eles foram até Jó para acusá-lo, falar que ele tinha pecado oculto. Longe de me colocar na mesma posição que Jó, mas todos nós passamos tribulações nessa vida. E você tem que entender por que você passa tribulações nessa vida. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz paciência. Jó era uma pessoa muito, muito conhecida. Mas com todo aquele conhecimento, com toda aquela influência que ele tinha, será que ele seria até hoje um exemplo, uma história a ser seguida? Se Satanás não tivesse levantado contra a vida dele para destruí-lo? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Dizem alguns que foi Moisés que escreveu, até hoje os estudiosos não sabem quem escreveu, mas o livro de Jó, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E contido nesse livro aqui, que é a palavra de Deus, está o livro de Jó, onde todo mundo conhece ele hoje. Então, toda a influência, todo o dinheiro que ele tinha não era suficiente para ele ser conhecido hoje, mas foram as tribulações que ele passou que o fizeram um homem conhecido por toda a terra até hoje, e a gente tira experiências da vida dele. Eu sempre fui de bem com a vida, mas ano passado eu cheguei a dar cabo da minha vida. Eu cheguei a pensar em acabar com a minha vida. Não só pensar, eu cheguei a quase colocar em prática. Porque o meu casamento estava à beira da ruína, destruído. Mas quem está firmado na rocha, que é Cristo, ele não cai. Porque a sua casa não está firmada na areia, está firmada na rocha, que é Cristo. Então a maior lição que eu aprendi não foi fácil, irmãos. Tem que permanecer, tem que perseverar. A Bíblia diz: aquele que perseverar será salvo. E eu quero falar com vocês aqui o final do livro de Jó.
Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. E no versículo 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E é muito mais mesmo. Não é só com riqueza, não é só com os filhos que ele foi restaurado, mas é com propósito. Se você está passando por situações na sua vida, o pastor Marco Aurélio, da Igreja Batista da Graça, da qual eu pertenço hoje, ele me deu o conselho que eu nunca vou esquecer. Você foi restaurado para restaurar. Todo mundo nessa vida passa tribulações, porque a gente está num mundo caído, onde as pessoas abrem o seu coração para Satanás. Por quê? A Bíblia é muito clara, irmãos. Guarda seu coração, que é dele que procede as fontes da vida. Se o teu coração estiver em Cristo, você vai tudo bem na sua vida. Não é que você não vai ter tribulação. Agora, se você abrir seu coração para Satanás, ele vai entrar, vai se andar e vai destruir. Então, fortaleça-se em Cristo, porque é Ele que pode tirar o teu cativeiro. E Deus mudou esse cativeiro. E hoje eu tenho um propósito. Estou aqui falando para vocês daquilo que eu vivi, que eu experimentei. Não foi fácil, mas com Cristo tudo é possível. Que Deus abençoe vocês e os guarde e faça resplandecer o rosto sobre vocês.